Então, ó, eu ainda não falei disso, mas observem. Toda vez que eu tô colocando cera, eu tô apoiando a minha mão, tá? Então, a minha mão direita aqui, que tá utilizando o gotejador, ela tá sendo apoiada em algum lugar, para eu poder ter firmeza na minha mão, para poder acrescentar a cera, tá? Então, olhem lá, ó. O apoio meu aqui, ó, tá sendo tanto o dedinho como esse outro dedo, tá? Ó, eu posso usar o dedo do meio aqui também, posso usar, ó, o polegar, tá bom? Então, ó lá, ó, eu nunca vou acrescentar cera assim, ó, sem encostar em nada, tá vendo? Porque eu não tenho firmeza com a mão. Então, eu preciso estar com a minha mão apoiada aqui em algum lugar, ó, para me dar firmeza, para eu saber aonde que eu vou colocar a cera, tá? Então, olhem, pessoal, aqui tá, eu tô mostrando para vocês primeiro só para vocês entenderem. Depois, nos outros vídeos, vai ter o dente construído inteiro, tá? Para vocês verem. Ó, fiz aqui, ó, uma silhueta bem básica, só para vocês entenderem como é que é feito. A palatina aqui, ó, vocês estão vendo que ainda não foi construída, ó, tá? O que que eu posso fazer? Só para dar um reforço para ela, que eu posso fechar alguns espaços, ó, alguns buraquinhos que ficaram sem cera, só para a cera não descolar, se por acaso a gente for utilizar algum instrumento de corte. Olha lá, ó. Beleza? Então agora, quais são os outros instrumentos aqui que são importantes? Tirando os nossos lecrons aqui, né, que nós vamos utilizar daqui a pouco, tá? Então aqui eu tenho os meus lecrons, que a gente vai utilizar para dar o corte, para ajustar o volume, né? Se precisar acrescentar um pouco mais de volume, a gente vai acrescentar com o gotejador, tá? E depois a gente dá o acabamento fino com os nossos instrumentos de corte. Então aqui, outros instrumentos que vão entrar é o bisturi, tá? Então tem um cabo de bisturi aqui, essa lâmina é a lâmina número 15. Aqui eu tenho também um paquímetro pequenininho, ó, tá bom? Que dá pra gente poder mensurar, então, o tamanho de um dente, né? Então a gente pega aqui, ó, por exemplo, esse lateral, ó, quanto que ele mede, né? Pra daí a gente poder vir aqui no nosso e ver, ó, tá batendo o tamanho, ele tá na proporção certa, tá? Então o paquímetro é um instrumento que a gente consegue utilizar tanto para a gente medir aqui, ó, mésio distal do meu dente, como cérvico incisal, tá? A gente consegue fazer a mensuração aqui do tamanho que esse dente vai ter. Outro instrumento que pode ser utilizado também é ou uma régua, tá? Uma régua dessa daqui, ó, tá vendo? Flexível, que a gente pode pôr aqui em cima do nosso dente, né, ó, e mensurar. Ah, essa coroa aqui tem 10 milímetros de comprimento, tá? Essa coroa aqui do meu lateral, ó, vamos lá, ó. Ó, tá vendo? Ela já é um pouquinho menor que a do central, ó. Ela é 9 milímetros, ou seja, 1 milímetro a menos, tá? Então, para poder saber se o meu dente tá batendo, se ele tá do tamanho certo, ó lá, ó. Tô vendo aqui que a minha não tá em 9 ainda, ó, da cervical até a incisal. Então, ele tá um pouquinho mais baixo do que o outro ainda. Então, eu venho aqui e faço um acréscimo, tá? Outro instrumento que pode ser utilizado para isso também é o compasso de ponta seca, tá? Eu tô sem o compasso de ponta seca aqui agora, mas eu, particularmente, eu gosto mais de um instrumento que já tenha a medida, tá? Tem compasso de ponta seca, de uso odontológico, que tem a medida, só que ele é bem caro. E tem compasso de ponta seca, que é aqueles que a gente compra em farmácia, farmácia, desculpa, na dental, tô pensando em farmácia. A gente compra na dental ou numa papelaria, tá? E ele não tem a medida. Ele não tem a numeração ali para você saber exatamente quantos milímetros tem, tá? Então fica a critério de vocês. Vocês quiserem comprar um paquímetrozinho desse de plástico aqui mesmo, ó, tá? Ou se por acaso vocês tiverem uma régua que ela é flexível, ela é bem interessante para a gente poder estar fazendo essas medidas, tá? E o bisturi, tá? Eu gosto bastante de utilizar o bisturi porque às vezes um lecron que vocês têm aí, ele não tem uma ponta tão fina, olhem lá, ó, comparado com a do bisturi, ó.
ele é fino, ele é estreito, mas não é comparado ao bisturi. Tá vendo? Ó. Então são pontas grossas. Se às vezes a gente quer fazer assim um acabamentinho bem fininho, tá? Então observem, ó. Se eu pegar aqui, ó, e quiser tirar essa cera verde que tá em cima da distal aqui do central, ó, com um bisturi, eu faço esse corte bem mais delicado, tá? Ó. Vamos acrescentar um pouquinho mais de cera aqui. Então, ó, com o bisturi, eu faço um corte bem mais suave, bem mais delicado, tá? E agora, observem, ó, se eu pegar essa ponta aqui, ó, que é mais grossa, ó, tá vendo? E eu quiser, às vezes, por acaso, tirar um pedaço de cera aqui, ó, desse cantinho, olhem lá, ó, ele já acaba estragando um pouco aquela região, ó, tá vendo? Porque é uma ponta muito robusta para fazer isso, tá? Então eu gosto bastante do estilete, do bisturi, para poder fazer esses detalhezinhos, tá? A gente até pode fazer com o estilete também, só que o estilete ele tem uma desvantagem, por quê? Porque ele é muito grande, né? E a ponta dele, às vezes, olha como que ela acaba aqui, ó. Como é que você vai tirar um pedacinho daqui bem delicadinho, né? Então eu gosto mais do bisturi justamente por causa disso, principalmente a lâmina C, tá? Por conta dessa volta que ela faz, ó. Então ela se adapta, ela encaixa melhor, tá? Nas proximais, quando a gente precisa tirar assim só um pouquinho de cera para aliviar no lado, tá? Beleza, pessoal? Então aqui eu construí o primeiro esqueleto dental para vocês terem noção de como é que faz, tá? Vou só simular aqui um pouquinho também. Então vocês estão observando como é que tá a vestibular aqui, ó? Ela tá toda marcada com cera, ó, tá? Então daí eu posso pegar um instrumento, um lecron, assim, ó, bem suave também, ó. Olhem, apoiando a mão, tá, ó. Então eu tô apoiando os meus dedos e vem aqui, ó, suave, com a mão suave, eliminando aqui, ó, um possível degrau, um possível risco ali de cera, né? Enfim, a gente trabalha daí, dá aquele acabamentinho mais fino, né? E é óbvio, uma escovinha dental, aqui eu tô usando essa escovinha, tá? Mas pode ser uma escova normal também, pra gente poder fazer a escovação e alisar aqui o nosso elemento dental. Ó a diferença que deu já, ó, da vestibular. Tá vendo? Nem fiz muita coisa. Só passei aqui, ó, um pouquinho de instrumento. Lecron bem suave, ó. Tá vendo? Então vamos lá, eu vou adiantar um pouquinho mais para vocês, já para vocês entenderem. Tá vendo aqui, ó, tá faltando um pouco de volume aqui no meio, né, ó? Eu utilizei meu instrumento, mas parece que tem um degrau aqui, ó, tá? Então, eu quero acrescentar, eu venho com o gotejador. Ah, é um cantinho ali bem pequenininho. Então, vem com a pontinha fina. Devagarzinho, ó, a gente vem ali e joga, ó. Lembra, o gotejador, ele corre com a cera, tá? Tá? Então, quer acrescentar volume? Gotejador. Quer acrescentar mais? Ponta robusta. Quer acrescentar um detalhezinho? Ponta mais fina. Acrescentou com gotejador. Quer dar uma lapidada, tirar o risco que o gotejador deixou? Lecron, tá? Uma superfície mais plana, mais que abrange mais o dente, usa um Lecron um pouquinho maior. É uma região bem no cantinho que você quer tirar só um pouquinho, usa um Lecron mais fininho, de preferência com uma ponta mais delicada, tá? Ou dá preferência pro bisturi. Combinado? Então, beleza. Então, os próximos vídeos, aí sim eu vou estar construindo o dente inteiro para vocês, tá? Mas o mais importante vocês levarem disso daqui, tá? É o quê? É os instrumentais que nós vamos ter que usar, tá? Então, vou recapitular aqui com vocês. Então, a gente vai utilizar a nossa lamparina com isqueiro,
certo? E o gotejador. Então, o gotejador, a gente vai ter o gotejador que ele é mais robusto e o gotejador que ele vai ser assim, mediano e fino, tá? Então, começamos a construir o esqueleto, o arcabouço do nosso dente, tá? De preferência com um gotejador que tenha a ponta mais robusta, para a gente poder pegando mais cera, tá? Então, vocês vão treinar o tempo da cera, né? Vai utilizar, então, a lamparina, o isqueiro e o gotejador para a gente poder fazer esse exercício vertical, de levantar a cera uma em cima da outra, e o exercício horizontal, tá? Depois que vocês treinarem esses exercícios, aí sim a gente vai partir para o nosso enceramento, tá? Então vocês têm que entender o princípio, como é que funciona, tá? Então, treinamos o exercício aqui vertical, o exercício horizontal. O próximo vídeo, então, a gente vai retomar e construir os outros elementos dentais aqui, tá? Então, isso daqui foi uma prévia para vocês entenderem como é que funciona.